Olá, bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa videoaula agora vamos começar a ver os posicionamentos de coluna lombar, tá? Nos posicionamentos de coluna lombar, antes de tudo a gente precisa só lembrar que a lombar é composta por 5 vértebras, tá? E esses corpos vertebrais, eles são maiores do que os outros. Por quê? Eles são responsáveis aí por boa parte da sustentação, tá? A maior parte com relação ao peso corporal está sobre essa região, tá? Ele possui o processo espinhoso mais largo, possui processos transversos bem desenvolvidos, tá? E não apresenta forames transversais. Então, só para a gente relembrar, tem alguns aspectos que são parecidos com a coluna dorsal e outros um pouco mais desenvolvidos. Aqui nós temos aqui, ó, o corpo vertebral, tá? A gente não vamos falar de todas as estruturas. Aqui vai ser o forame, onde vai passar a medula, tá? O processo espinhoso e o processo transverso aqui na lateral. E aqui nós temos a região do pedículo, tá certo? Muito bem. Então, revisando aqui anatomicamente, vamos ao posicionamento. Qual o HD, né? Qual a indicação para este exame? Para pesquisa de fraturas, casos de escolioses e processos neoplásicos. Claro, posso encontrar outros achados radiológicos, tá? Realizando esse tipo de exame, mas a indicação são essas três principais. Vamos aí, chassi ele pode ser o 30x40 ou 35x43, tá? Pode ser panorâmico e tem literaturas que falam que pode ser dividido, tá certo? Mas vamos trabalhar com a hipótese de trabalhar com esse chassi de forma panorâmica. Se for digital, iremos trabalhar com o 35x43 de forma panorâmica, sentido longitudinal e identificação do lado direito do meu paciente. Então, no posicionamento, ele pode ser realizado de duas formas. Pode ser feito em ortostático ou ele pode ser feito em decúbito dorsal, tá certo? É muito importante que quando esse posicionamento seja realizado em decúbito dorsal, tá? Nós devemos dobrar os joelhos para diminuir a curvatura das vértebras e abrir os espaços articulares, os espaços entre as vértebras. E o plano médio sagital, ele vai estar sobre ou a linha central da mesa ou a linha central da estativa em ambas as situações. Os membros superiores vão estar estendidos ao longo do corpo, tá? E, como eu já havia dito, é interessante fletir os joelhos ali para ter uma melhor visualização das vértebras e diminuir a distorção por conta da curvatura normal da coluna. O raio central ele vai entrar perpendicular na horizontal ou perpendicular na vertical, na altura das vértebras de L3 e L4, ali no espaço articular. Então, a distância foco-filme que vamos utilizar continua sendo a mesma dos posicionamentos anteriores. Distância foco-filme de 1 metro, tá certo? E assim nós temos todo o posicionamento da coluna vertebral em AP. Aqui nós temos a disposição, tá, do exame da vértebra de coluna lombar, tá? Então nós temos a visualização da vértebra aqui T12, tá? Que devemos manter no exame. Nós temos aqui, ó, primeira vértebra, segunda, terceira, quarta e quinta. Pegamos também a região do sacro, então nós vamos pegar aqui a transição em L5 e S1. Também é importante a gente pegar uma parte das cristas ilíacas,
Aqui nós temos a projeção do processo transverso nas vértebras. Olha aqui, olha que interessante. A visualização, tá? Ele é um pouco mais desenvolvido do que nas outras estruturas. Processo espinhoso, tá? Na forma aqui como se fosse de uma gota. E também o pedículo aqui, ó. Todas essas laterais aqui, ó, essas formas arredondadas são os pedículos vertebrais, tá certo? Então essa é a visualização que nós temos na projeção antero-posterior de lombar. Então até o próximo vídeo, no qual vamos estudar o posicionamento de coluna lombar em perfil. Até lá, um grande abraço.